a continuidade aí da aula passada de linguagem ladder, porque a aula passada nós paramos nos contadores, que são periféricos que nós temos dentro dos CLPs. Hoje a gente dá sequência aqui, ó, com a parte de temporizadores, e aí eu vou deixar 2 projetinhos só para vocês treinarem, não precisa entregar, hoje também não tem relatório para entrega. São 2 projetos para treinar, tanto a parte de contadores quanto de temporizadores são periféricos bem utilizados aí em CLPs, e a maioria dos projetos, né, utilizam contadores e temporizadores. Então hoje temos a parte de contadores, tem a parte de entradas e saídas analógicas, instruções, tem várias instruções no quesito aqui, ó, comparação, matemáticas e especiais. Então, quando a gente fala de temporizadores, ele é um periférico que conta tempo. Agora, no CLP, é comum a gente ter alguns tipos de temporizadores. Aqui no caso, ó, nós temos os 3 básicos, ó. A maioria, né, dos CLPs trabalham com esses 3 básicos aqui, porque a maioria dos processos, né, de automação, de instalações elétricas, vai precisar de uma contagem de tempo. Então, tem um temporizador que se chama TEON, que é temporizador na energização. Tem um que é o TEOF, é na desenergização. E tem o temporizador de pulso, que é o TP. Então, existem alguns parâmetros e operandos, né, que a gente vai estudar desses módulos aqui de temporização, que nem nós temos lá nos contadores, que aula passada eu já falei para vocês esses operandos aí dos contadores. Quem entendeu e quem lembrar lá dos contadores vai ver que a parte de temporizador aqui é a mesma, né? Não vai ter muitas mudanças, não. Né? É só entender o que é o TEON, o que é o TEOF e o que é o TP. Né? Então, nós temos algumas regras aqui. Na verdade, essas regras são baseadas naquele modelo de estudo nosso do CLP. Né? Então, nós estamos com base em um CLP de estudo, que eu até comentei a aula passada. Esse CLP de estudo ele tem algumas características de quantos contadores ele tem, quantos temporizadores ele tem, quantos pinos de entrada, quantos de saída, quantos analógicos, né? Então, o modelo de estudo que a gente está trabalhando aqui. O parâmetro, ó, na verdade, aqui são os parâmetros e as regras, né? No caso aqui de temporizador, esse nosso modelo de estudo, a gente está trabalhando com 32 temporizadores, começando do 00, indo até o 31. Bases de tempo que são utilizadas em segundos, décimos de segundos e centésimos de segundo, né? Então, porque às vezes a gente precisa de um tempo bem mais preciso, né? A ordem de microsegundos, milissegundos, né? Geralmente projetos a gente não determina assim um tempo da ordem de segundos, e sim milissegundos e microsegundos, né? Por isso que a nível de base de tempo nós temos, né, tanto de segundo, décimos e centésimos de segundos para trabalhar. O parâmetro ponto P, ele segue a mesma característica lá do nosso contador. O P vem de preset, é o valor alvo, né, que eu vou trabalhar. Então, geralmente é um número que ele trabalha com uma variável de 16 bits, por isso que nós chegamos nessas grandezas aqui, ó, de 0 a 65.535. O ponto V é o valor atual, né? Aí o TXX é o temporizador que a gente está usando. Se for lá o T01, né? Então seria T01.P, T01.V, né? O ponto V é o valor atual desse temporizador. Por quê? Eu preciso monitorar, às vezes, esse tempo. Qual é o tempo que ele está? Quanto tempo falta para ele chegar no preset? Então, eu posso fazer essa visualização com o parâmetro V. Tá? Então, o parâmetro V ele define
esse valor atual dele. O parâmetro Q é a saída dele, né? Então, a saída dele, quando eu tenho que o valor atual, ele está igual ao valor do preset, né? Ele faz a mudança de nível lógico da saída. Essa mudança de nível lógico que ela vai de 0 para 1 para o T-on, né? Para o T-on e para o TP. Mas a gente vai falar disso aí logo mais, tá? Então, para o T1 e para o TP, ele faz justamente essa mudança de 0 para 1 quando o valor atual do temporizador se iguala ao valor do preset. E nós temos o pino que liga esse temporizador, né? Porque eu preciso também ligar ele, né? Não é só colocar ele lá no circuito e ele já começa a contar, não. Eu preciso ligar ele. É o pino enable. Tá? Então, geralmente a gente liga ele com uma transição, né, de nível baixo para alto. Eu coloco em nível alto esse pino enable, ele começa a executar a contagem. As saídas, ó, Qs do temporizador, nós temos uns operandos, que é a nível de bit, né? O bit, lembrando que um bit ele só vai representar ou 0 ou 1. Geralmente é o que a gente quer, né, nos projetos, que a gente quer acionar uma saída ou desacionar, né, uma saída. Esse bit ele pode representar uma saída física, que é essa aqui, XX. Pode representar uma saída de memória, uma memória retentiva, que ela mantém, né, o nível dela. E aqui seria por um parâmetro quando se usa IHM. Né? Quando se usa IHM, aí a gente pode usar o LTXX. Então, no valor do preset do temporizador, os parâmetros aceitos têm o tamanho de uma word, que eu até comentei, né? No slide anterior. Uma word são 16 bits. 16 bits, uma word. Por isso que nós chegamos nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 65.535. Agora, falando especificamente do T-on, né? O tipo T-on. Esse tipo de temporizador, ó, causa o retardo na energização de sua saída. O que é isso? A saída está em 0, ele energiza a saída depois de um tempo, né? Por isso que causa retardo na energização de sua saída. Para isso, ele inicia a contagem de tempo a partir do instante em que a entrada enable é habilitada, passando do nível 0 para 1. Então, ele inicia a contagem dele do 0 para 1. Do enable, né? Isso aqui é o pino enable, né? Passando do 0 para 1. E se ele voltar para o 0, ele para a contagem, né? Ele perde, inclusive, essa contagem, depois a gente vai fazer um teste. Quando o valor atual do temporizador, que é o parâmetro V, se igualar ao preset, a saída desse T-on passa de 0 para 1. Ele liga a saída, né? Então, se tiver uma bobina associada a essa saída, ela vai ir para nível alto. Se a qualquer instante a entrada enable for desabilitada, ou seja, voltar para o nível 0, o valor atual do ponto V será zerado. Ele não salva, né, o valor atual. Então, se o enable eu desligo o enable, coloco ele em nível 0, ele perde o que ele já tinha contado, né? Retornando ao estado inicial, ou seja, nível lógico 0. Então, o bloco dele que a gente trabalha é esse aqui, o bloco representativo. Ali no lado sim eu vou mostrar, ele é um pouquinho diferente desse aqui, mas tem as mesmas características, né? De enable, de saída, do número que vai ser usado aqui para preset, né? E o modelo, né? O tipo dele, nesse caso, é o T-on. Então, enable, se eu colocar aqui em nível 1, ele dispara o contador de tempo dele. Quando o preset for igual ao valor da contagem de tempo dele, a saída vai para nível alto também. Exemplo, vamos começar a analisar aqui um exemplo de aplicação do T-on. Deseja-se uma programação que acione uma carga
que entre em funcionamento 8 segundos depois de o botão liga ser pressionado e desligue em qualquer instante em que o botão for desacionado. Bom, isso aí, esse item de desligar quando desacionar o botão, isso aí já é característica do T-ON. Tá? O T-ON já vai fazer isso aí. Né? Se eu desligo a entrada Enable, ele vai desligar, né, realmente esse T-ON. Né? Agora vamos entender se eu ficar segurando, né, a entrada Enable por 8 segundos. A lógica no diagrama ladder vai ser essa aqui, né? Eu coloco aqui um botão na entrada Enable. Ele está programado para 8, né? Então, esse aqui é o preset dele, 8. Ele é do tipo T-ON. É o T00. E aqui a saída dele está controlando uma carga física aqui, né? Na verdade, é uma saída física Q00. Que poderia ser uma saída de memória, M00, né? Então, se eu fecho esse botão, ele começa a contar. A saída vai para nível alto? Inicialmente não, só se eu manter esse botão acionado por 8 segundos para esse exemplo aqui. Então, analisando o diagrama de estado, às vezes fica melhor, né, da gente entender, né? Isso aqui é o botão. Então, o nosso dedo está aqui, ó, do botão. A partir desse momento, colocamos o dedo no botão. E observem que, ó, começou a contar o tempo. O temporizador 00, aqui no caso é o parâmetro Q dele, né? O parâmetro Q dele é a saída. Né? A saída, ó, fica em nível baixo, né? Em nível 0, pelo tempo de 8 segundos. Porque, ó, eu não tirei o dedo do botão, ó. O dedo do botão só tiramos o dedo do botão aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, depois de 8 segundos, ele vai para o nível alto, ó. Ele ligou a saída. E o fato da saída ir para nível alto, olha só, ele liga o fato da... Não é aqui, essa linha azul, é a saída do temporizador. O fato da saída do temporizador ter ido para nível alto faz com que a saída Q00, que é aquela saída física, também vá para nível alto. Né? Depois de 8 segundos, a saída do temporizador vai para nível alto, fazendo com que acione a saída física Q00. Agora, ele fica depois em nível alto, olha só, até que a gente tire o dedo do botão. Tirou o dedo do botão, desliga o Enable. Desligou o Enable, ele vai para nível baixo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de perguntar, hein, pessoal? Temporizador na desenergização. Agora é o T-off. Então, confunde agora a nossa lógica, né? Então, mas isso aí, em linguagem de programação, traz essas flexibilidades para nós, né? Vamos entender esse T-off aqui agora. Nesse tipo de temporizador, ó, ao acionarmos a entrada Enable, o valor atual do temporizador, que é o ponto V, zera, e a saída ponto Q, que é a saída Q do temporizador, passa para 1. Olha só, ela já vai para 1 no momento que você liga o Enable, né? E claro, acompanhando a entrada, né? A entrada Enable. O retardo acontece na desenergização, por isso que ele é chamado de T-off, off de desligar. Ou seja, quando desacionamos a entrada Enable, passando do nível lógico 1 para 0. Inicia-se a contagem do tempo que causará o retardo na saída. A partir do instante em que o valor atual do temporizador, o parâmetro V, que é o valor atual, se igualar ao preset, a saída dele vai ser desacionada. Vai para nível 0 a saída, né? Então, ela começa em nível alto, atingiu o tempo do preset, ela vai para nível baixo, né? Que muda na simbologia. Olha só,
o nome T-off, né? É o que muda na simbologia. Continuamos com o enable, continuamos com a saída aqui, continuamos com o valor que foi definido do preset e continuamos com o número desse temporizador. Exemplo, ó, deseja-se desacionar uma carga que interrompa seu funcionamento 8 segundos depois de o botão desligar ser acionado. Então, ela vai desligar a carga depois de 8 segundos. Olha só, o diagrama é o mesmo, né? Não mudou nada. O que mudou é que eu estou usando agora o T-off. Continuamos com o botão de liga e desliga, continuamos com a saída, controlando uma carga Q00 aqui, né, no endereço Q00, que vai ser o endereço físico dele. O tempo é 8, só mudou que ele agora é um T-off. Então, vamos entender aqui pelo diagraminha de estado, né? Melhor, acho que talvez para entender. Então, aqui, ó, nesse momento, eu tenho o I00, ele foi para nível alto. Quando o I00 foi para nível alto, olha só, o contador dele entra em funcionamento. Mesmo tirando o dedo do botão, ó. Foi tirado o dedo do botão, então o temporizador entra em funcionamento. Agora, como ele é um T-off, o parâmetro de saída dele vai para nível alto. Né? Então, ele começa energizado e depois de 8 segundos que você solta o enable, né? Aqui, ó, eu tirei o dedo do botão nesse momento aqui. Depois que você tira o dedo do botão, olha só, ele conta os 8 segundos e coloca o parâmetro Q do temporizador em nível 0. Né? Lembrando que essa saída do temporizador, ela é o espelho da saída física, né? Porque essa saída está controlando o Q00, que é uma saída física lá do nosso CLP. O T00, o parâmetro Q dele, é a saída do temporizador. Aqui é a saída física do CLP. Por isso que nós temos a mesma informação, né? Quando o Q vai para nível alto do temporizador, o Q00 da saída física também vai para nível alto e, se for nível baixo, também. Mas o importante é notar o seguinte, que a partir do momento que solta o dedo do botão, do enable dele, ele vai contar os 8 segundos. Vamos analisar esse caso aqui, ó. Esses casos que foi pressionado o dedo do botão, tirou o dedo do botão, né? Então, a partir desse momento aqui, ó, ele começou a contar o tempo dele. Só que esse tempo foi interrompido porque foi pressionado novamente o botão. Então, ele começou a contar aqui, mas não deu 8 segundos. Por isso que ele manteve a saída, o parâmetro Q do temporizador em alto, que o botão foi pressionado de novo. A partir do momento que eu tiro o dedo do botão, que o pino enable vai para nível 0, aí, se eu não pressionar o botão nesse tempo de 8 segundos, ele vai contar os 8 segundos dele, vai manter, né, em nível alto os 8 segundos, e vai para nível baixo após esses 8 segundos, quando o parâmetro do preset se igualar ao valor do temporizador dele. Né? Aí ele vai para nível baixo. Então, esse diagraminha de estado, eu acho que é mais fácil de entender, né, a lógica de funcionamento aí do nosso temporizador. E nós temos um terceiro temporizador, que é o TP, temporizador de pulso. Então, neste tipo de temporizador, se ao acionarmos a entrada enable, o pulso de entrada for menor que o tempo do preset do temporizador, a saída será igual à entrada. Se a entrada permanecer acionada por um tempo maior que o preset do temporizador, a saída ficará acionada somente pelo tempo do preset. Então, o TP
ele é um temporizador que ele é programado com pulso. Vamos supor um pulso de, eu vou exagerar para entender melhor, um pulso de 5 segundos, vai. Eu pressiono o Enable e fico segurando. Depois de 5 segundos, a saída, o parâmetro Q dele vai para 0. Né? Pressiono o Enable, a saída, o parâmetro Q dele vai para 1. Depois de 5 segundos, ele vai para 0. Parece o T1, né? É o T1. Né? Se eu tiro o dedo antes, ele vai para nível 0, o parâmetro Q do temporizador, antes dos 5 segundos aí. Agora, o objetivo dele é trabalhar com pulso, gerar pulso. Então, geralmente, a gente tem lá pulsos de 100 milissegundos. Então, você programa para quando você pressionar o botão, você ter apenas 100 milissegundos de pulso, mesmo que seu dedo fique no botão. Mesmo que o seu dedo fique pressionado no botão, ele só vai gerar um pulso de 100 milissegundos. Mas ele, se vocês observaram, ele tem o funcionamento muito parecido, né, com o T1, porém ele é usado para gerar pulsos de tempos pequenos, né? A partir do instante em que o valor atual do temporizador, que é o parâmetro V dele, se igualar ao ponto P, que é o preset, a saída dele, que vai ser o tx.q do temporizador, será desativada, passando para 0. Então ele gerou um pulso pequeno lá. Um fato relevante é que existem pequenas variações no comportamento desse timer, dependendo do fabricante. Alguns modelos, por exemplo, mantêm a saída do timer ativada, mesmo para pulsos curtos no Enable, desligando após o preset. Dessa maneira, recomenda-se consultar o manual do fabricante, tá? Então, nem sempre, né, essa teoria aqui vai se aplicar a um determinado fabricante. Então, é interessante que a gente sempre analise, né, os manuais dos fabricantes para entender realmente, né, o funcionamento ou fazer testes, claro, né? A maioria dos CLPs hoje, eles são interligados com uma interface gráfica e o CLP ele tem um modo de simulação, e no modo de simulação você consegue analisar fisicamente, você gera os sinais físicos lá no CLP e visualiza graficamente o que está acontecendo. Isso aí facilita muito o entendimento, né, desses periféricos aí, no caso, o temporizador, né? Os temporizadores, que esse aqui é o TP. A representação também, ó, não muda nada, o que muda é que agora ele é o TP, né? Ele tem também o Enable, tem a saída dele aqui, tem o número dele e tem o preset dele. Exemplo, deseja-se acionar uma carga que interrompe seu funcionamento 8 segundos depois de o botão liga ser acionado. Se desligarmos o botão liga a qualquer instante, antes de decorridos 8 segundos, ele interrompe de imediato. Então, é basicamente o exemplo do T1. Tá? Então, olha só, o circuito é o mesmo, né? O diagrama ladder é o mesmo, né? O que mudou é que agora é um TP, né? Eu acho que nesse exemplo o ideal seria ter um tempo aqui bem menor, né? Ter um tempo bem pequenininho aí para... Mas aqui o nosso tempo vai ser um pulso aí de 8 segundos, né? Esse exemplo aqui. Então, observem que o I00 continua sendo o nosso dedo no botão. Então, olha lá, você pressionou o dedo no botão aqui. Tirou o dedo aqui, ele ligou, ele gerou um pulso, porque não deu 8 segundos, né? Então, aqui não deu 8 segundos ainda. Agora, se você, ó, fica com o dedo no botão e depois de 8 segundos, olha só, o parâmetro Q vai para nível 0. E a saída, ela é espelhada, né? A saída Q00 do CLP, ela obedece o parâmetro Q do temporizador, lá pelo nosso diagrama ladder mostrado no slide anterior, né? E aqui nós temos um liga e desliga, né? Ó, um liga e desliga, onde a saída do temporizador vai obedecer esse liga e desliga, né? Então, esses pulsos aqui não são em função, não é em função do TP, né? Esses dois pulsos aqui.
Porque o nosso TP está programado para 8 segundos. Se eu programasse o TP para 100 milha, aí sim, talvez a gente poderia, né, ter essa característica aqui desses pulsos. E falando agora um pouquinho do simulador, né, do LADSIM. Então, o LADSIM, ele possui, ó, 8 temporizadores T-on. Não tem T-off. Ixi, mas e agora? Não tem T-off, eu não vou conseguir fazer projeto com T-off? Todos os projetos podem ser feitos com lógicas de T-on, T-off, ou um ou outro. Não existe, assim, um projeto que necessite de um T-off. Tá? Não existe. Então, a lógica que você implementar, né, num T-on, ela pode funcionar como T-off, né? Depende da sua lógica. É só você trabalhar com uma lógica inversora. Lá você vai ter esse resultado, tá? Então, não existe nenhum projeto que fala assim, olha, esse projeto tem que funcionar só com o T-off. Não, você pode criar uma lógica também com o T-on dele, né, funcionando tendo um resultado igual ao T-off. Não tem problema. Então, olha só, no lado sim, vamos entender. Ele tem 8, começando do T1 ao T8. O preset dele a gente coloca aqui, ó. E ele tem duas configurações de estilo, ó. On Delay Timer e Let On Delay Timer. Né? Então, no On Delay Timer, ó, enquanto a entrada do timer está ativa, ele conta até chegar no valor do preset. Onde é que eu vejo o preset dele? Aqui, ó, nessa coluna do debugger lá dele, ó. Né? Esse é o preset e esse é o acumulador, é o valor que ele vai estar. E aqui é o estado da saída dele, se está em 0 ou está em 1. Quando os dois valores aqui, ó, preset com acumulador, forem iguais, né? A saída vai para nível alto. Né? Então, do T1 eu consigo monitorar o T1, T2, T3, até o T8 aqui, ó, né? Na verdade, todos os timers dele, né? Então, o On Delay Timer, enquanto a entrada do timer está ativa, ele conta até chegar no preset. E o Let On Delay Timer, com apenas um pulso na entrada do timer, ele começa a contar até o valor do preset. Após o preset, ele mantém a saída em nível alto. Para reset, é necessário utilizar a bobina reset. Então, olha só, esse estilo de T-on, o Let On Delay Timer, você dá apenas um pulso na entrada enable dele, ele começa a contar e não para mais. Ele para, claro, quando o pré for igual ao ACC. Ou seja, o preset for igual ao acumulador dele, que é a contagem atual dele, né? O acumulador é o parâmetro V, tá? Vai ser o parâmetro ponto V aí, que a gente estava estudando na teoria. Mas eu vou fazer uns exemplos para clarear melhor esse temporizador aí do lado sim. Inclusive aqui tem um exemplo, né? Do On Delay Timer, né? Eu vou fazer ele, é melhor do que ver ele funcionando aqui, tá? Observem aqui os resultados, ó, do preset e acumulador, quando eles são iguais, a saída vai para 1. E aqui ligou a minha saída física, né, OP0. Aqui no Let On Delay, né, foi dado apenas um pulso aqui, ele começa a contagem dele, né? E ele também chegou no valor alvo dele aqui, ó. Deixa eu terminar esse material, aí eu vou para os exemplos aí, eu faço essa demonstração aí. Para trabalho, entradas e saídas analógicas, né? Então, existem os endereçamentos delas, tá? Para que trabalhem com sinais analógicos, os CLPs necessitam de um conversor AD nas entradas e, de modo similar, de um conversor digital analógico nas saídas, né? Que é isso? O conversor AD, ele pega um sinal analógico, né? O CLP, eu vou ligar um sinal analógico no CLP e ele vai gerar
um código através do conversor AD internamente a ele, que também vai ser um periférico. E esse código, com esse código, o processador dele consegue executar as instruções, as operações matemáticas, as instruções lógicas, né? Porque o nosso processamento ele é binário, ele é digital. Então, eu não consigo ler um sinal de 3,3 volts. O que é 3,3 volts para um processamento de informações digital? O processador não entende o que é 3,3. Agora, se eu pegar esse 3,3 volts e transformar ele num código binário, aí sim, aí ele vai saber que aquele código está representando o 3,3 e que se chegar no valor 3,3, ele vai, sei lá, tocar uma sirene, né? Aí a gente usa uma comparação de valores lá para gerar esse sinal de saída. Agora, esse aqui é mais comum, né? Existe o DA, saídas analógicas. Mas como? Se ele é digital, eu vou ter uma saída analógica, né? Primeiro, utilidade da saída analógica. Eu quero controlar a velocidade de motor DC. Então, para controlar a velocidade de motor DC, de corrente contínua, temos que ter níveis analógicos, né? Porque o motor de corrente contínua, eu controlo a velocidade pela tensão, né? Então, eu tenho que ter o conversor DA. E quem é que faz isso aqui? Como que através de um sinal digital eu tenho um sinal analógico? Através de uma técnica que se chama PWM, tá? Então, PWM, que é a modulação por comprimento de pulso, ela é uma técnica onde eu regulo o sinal, eu tenho um determinado, aqui eu teria aqui a tensão pelo tempo. Então, eu tenho aqui um tempo que o meu sinal está em on e um tempo que o meu sinal está em off, em um determinado período. Então, aqui eu tenho o meu período e eu tenho um tempo de on, e aqui eu tenho um tempo de off. Se eu vario o tempo de on, a tensão média desse sinal muda. Aqui eu vou ter uma tensão média, aqui, vou chamar de VM. Então, se eu deixo mais o T-on em 100%, vamos supor que o T-on é 100% do período, 100% ele está ligado. A minha tensão média vai ser o valor da tensão que eu tenho aqui, ó. Vamos supor que é 5 volts. Vai ser 5 volts, se eu deixo o T-on em 100%. Agora, se eu coloco o T-on em 50%, significa que nesse período ele vai ficar em nível alto 50% e nível baixo 50%. A tensão média vai ser, para 50%, 2,5 volts. Então, se vocês pegarem o voltímetro na escala DC e medir esse sinal aqui, 50% em nível alto, 50% em nível baixo. De 5 volts de pico, vocês vão medir essa tensão aqui no voltímetro. Se deixar o T-on 100%, vocês vão medir 5 volts lá no voltímetro em DC. E assim por diante. Então, se eu consigo controlar esse tempo de on, você consegue trabalhar com intervalos de 0 a 5 volts de tensão de saída. Então, você tem um sinal digital, que é esse aqui de cima, e se você medir ele, você vai ter um sinal analógico variando entre 0 e 5. Então, é dessa forma que trabalha o conversor DA. Características das entradas analógicas para o CLP genérico. Então, só algumas características a níveis de grandezas aqui, né? Ó, de tensão e correntes. Esse aqui seria o nosso CLP genérico, tá? Essas entradas
IA0, IA1, IA2 e IA3. Tá? A IA0 e a IA1, elas medem corrente também. A corrente que eu estou trabalhando aí nesses pinos aí. E tensões, entre 0 e 10. Né? Tensões entre 0 e 10, as 4 entradas. Resolução, ela trabalha com 12 bits. Isso aqui dá 2,44 milivolts, que vai ser a sensibilidade dele. Ou seja, a cada 2,44 milivolts, eu tenho um código. Né? Então, quanto maior o número de bits, menor esse valor de tensão aqui. Seria a sensibilidade à mudança de tensão. Né? Porque não é qualquer tensão que gera um código diferente no conversor AD. Depende dessa resolução. Tudo bem, 2,44 é um valor muito pequeno, né? 2,44 milivolts, né? Então, milha é 10 a menos 3. Né? Então, qualquer mudançazinha lá de tensão, ele já vai gerar códigos diferentes, porque nós estamos trabalhando agora com 12 bits. Lembrando que 10 bits dá 1024 combinações, 11 bits, 2048, 12 bits, 4096 combinações, né? Nós teremos aqui com 12 bits. Aqui detalhes de impedância dessas entradas, né? 10K. Resolução em corrente também é da ordem de 12 bits. Se o limite é 20 mili, eu divido 20 mili por 4.096 combinações, né? Que aí vai dar essa resolução de 4,8 microamperes. Impedância para corrente, quantidade 4, né? Essas 4 entradas analógicas. Isso aqui, pessoal, é só característica do nosso CLP genérico de estudo. Endereçamento, essas entradas, elas possuem endereços, e os endereços são esses aqui, ó, I0, IA0, IA1, IA2 e IA3, né? 12 bits de resoluções referentes às entradas analógicas. Agora, saída analógica, nesse nosso modelo de estudo, nós temos duas, QA0 e QA1. E olha só a saída que ela gera, entre 0 e 10 volts, né? De 0 a 10 volts. Então, ela trabalha com uma resolução de 8 bits. 8 bits dá 256 combinações. Então, se eu pegar aqui os 10 volts e dividir pelas 256 combinações, nós achamos a sensibilidade que ele tem. E no caso aqui, para 8 bits, é 39 milivolts. Então, cada código de 8 bits, eu tenho 39 milivolts de tensão para cada código. Então, eu consigo, com uma tensão entre 0 e 10 volts, trabalhar com controle de velocidades de motores. Aí eu posso também gerar lógicas de chaveamento de transistor, assim, eu não quero que o transistor trabalhe na saturação e no corte apenas, eu quero que ele trabalhe na área de amplificação. Aí eu posso usar uma saída analógica para isso. Eu posso criar um inversor com isso, né? Controlando a região ativa de um transistor, eu posso gerar níveis diferentes de tensões na saída. Aqui temos detalhes também de impedância e quantidade, né? Impedância 200 ohms, quantidade 2. O endereço QA0 e QA1. 8 bits de resolução referentes às saídas analógicas. Agora, como a gente trabalha com uma linguagem de programação, que agora não deixa... nós não temos apenas aquele diagraminha de comando com chave de liga e desliga, e saída também liga e desliga. Nós temos linguagem de programação agora, então a gente pode melhorar os projetos a nível de instruções. Né? Então, vamos começar a entender aí o que são as instruções. Né? Então, em programação, muitas vezes é necessário comparação de valores. Por isso que nós temos as instruções de comparação.
Esses comparadores, eles utilizam, claro, dois operandos, porque eu quero comparar dois valores. E aí o tipo deles pode ser byte, pode ser word, pode ser constante, pode ser até bit, né? Byte 8, word 16 bits, né? 8 bits, 16 bits, ou constante, 0 e 1, ou valores constantes. O programa é realizado com os operandos 1 e 2, nos exemplos que virão. Caso os valores satisfaçam a condição de comparação e a entrada desse comparador esteja habilitada, a saída do comparador será acionada, habilitando assim a saída do sistema. Então, como que é a representação desse bloco? Eu tenho aqui a entrada que ele falou, né? Vou chamar aqui de input. A saída vai ser o O de output. Então, ele vai ter um operando alvo, um operando que ele quer comparar. E o que ele quer comparar? O que vai ser essa comparação aqui, ó? Eu que vou programar aqui. Que pode ser, ó, igual. Operando 1 é igual a operando 2. Se isso satisfazer a comparação, ele vai gerar uma saída aqui, né? Nível alto. Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. E diferente. Então, geralmente, comparação é isso aqui que nós temos, né? Então, aqui tem um exemplo de igual. Então, eu tenho aqui uma lógica em ladder com uma instrução de comparação igual. O operando 1 e operando 2 eu tenho que programar, né? Na verdade, eu programo operando 1 e operando 2 pode ser uma variável que, no momento que eu pressiono essa chave, se eu tenho essa igualdade, a saída aqui desse bloco de instrução vai para nível alto, fazendo com que a saída aqui vá para nível alto. Aqui nós temos a instrução maior que, aí usa o símbolo do maior. Então, no caso aqui, a boquinha está para o lado do operando 1. Se o operando 1 for maior que o operando 2, né? E se ele tiver com a entrada ativa aqui, ele vai para nível alto, né? E vai acionar essa saída física. Aqui é o menor que segue a mesma regra, né? Ó. Menor, operando 1 é menor que operando 2. Aqui entra o igual, né? Aqui é maior ou igual, ou seja, operando 1 é maior ou igual. Ele compara também a igualdade dele, né? Do que o operando 2. Aqui é menor ou igual, né? Então, menor ou igual. Então, operando 1 é menor ou igual que operando 2? Claro que sempre a comparação vai existir acionando aqui, né, a entrada enable dele, tá? Senão pode até ocorrer essa comparação, mas não vai acontecer nada na saída se a minha entrada não tiver habilitada aqui. Diferente, né? Então, o operando 1 é diferente do 2. Agora, fora comparações, toda linguagem de programação tem comparação? Tem. Toda linguagem de programação tem operação matemática? Tem também. E o nosso CLP também é possível a gente executar operações matemáticas, né? Então, são instruções, ó, tem como função executar as operações aritméticas entre dois operandos também, colocando o resultado em um operando de resposta. Então, como eu estou agora trabalhando com operações matemáticas e não mais comparações, eu quero um resultado. Então, eu tenho que ter uma variável lá, que ela, aqui a resposta vai ser colocada nesse operando res, né? Então, olha só como é o bloco do somador, né? Então, quando o enable aqui, ó, né?
ele for habilitado, né? Vamos colocar nível alto aqui, ó, no Enable. Ele vai pegar o operando 1, que previamente deve estar em alguma parte lá da linguagem ladder. Vai pegar o operando 2, que também ele deve estar em alguma parte lá da linguagem ladder, que ele está monitorando ou capturando dados, né, para esses operandos. Vai executar a soma e vai colocar o resultado no res. Aí eu posso ler esse resultado com alguma outra, né, com alguma outra característica. Se o resultado da soma dos operandos for maior do que, aí eu posso, né, já juntar com os operandos de comparação, que nós vimos, né, agora há pouco aí, né? Se for maior, né, se a soma do operando 1 com o operando 2 for maior do que a velocidade do motor X, né, faça isso, né? Então, aí eu vou ter esse resultado aqui para gerar outras ações aí no meu código. O subtrator, ele vai fazer, então, a subtração, né, dos operandos, né, e o resultado vai aqui para o res, né, que é o resultado aqui. Claro que o enable tem que estar ativo. Ó, os endereços permitidos são bytes e words. Claro que agora nós não temos só 0 e 1, né, para operandos e para resultados. Eu tenho que ter uma sequência de bits maiores. Então, de 8 a 16 bits aí para ter esses resultados. Multiplicação também, né? Então segue a mesma lógica das instruções aritméticas aí, né? Porém agora eu uso a multiplicação, operando 1 vezes o 2, né? O resultado dessa multiplicação vai para uma variável res, que aqui é o resultado. Claro, o enable tem que estar ativo. Divisão, mesma coisa, né? Só que agora eu estou usando aqui a divisão. Operando 1 dividindo pelo 2, vai ter um resultado, né? Se o enable estiver ativo. Nós temos algumas funções especiais que também são funções muito comuns em linguagem de programação, né? Então, uma delas é o call. Call é chamar. Quando essa instrução é habilitada, o programa executa a subrotina. Então, olha só, indicada pelo call, né? Então, eu vou ter uma subrotina, né? Esse diagraminha de bloco genérico, eu vou ter aqui dentro desse bloco instruções. Várias instruções. Então, toda vez, né, que ela vai ser executada, essa subrotina, indicada em call, e após a execução dela, ela retorna para o mesmo ponto do programa que chamou essa subrotina. Eu tenho uma subrotina nesse exemplo de nome transporte. Então, aqui dentro desse bloco, eu tenho ações para, no caso aqui, esse nome que foi dado como exemplo, né? Transporte. Vai executar ações aí que tem essa referência de transporte. Então, meu código está rodando lá, né? Lembrando que aquele diagrama ladder, ele trabalha, né? A nossa escada, ela vai, as nossas instruções, elas são executadas sequencialmente, linha a linha, né? Degrau por degrau, né? Não é feito tudo simultaneamente. Tudo simultaneamente ocorre realmente num diagrama elétrico de comando, né? Quando vocês montavam lá diagramas de comando nos painéis, você tem a corrente elétrica alimentando tudo ao mesmo tempo. No ladder, na linguagem de programação, apesar dele ter essa característica de diagrama de comando, as instruções lá, elas são realizadas linha a linha, né? Coluna por coluna. Cada uma no seu tempo, não é nada no mesmo tempo. Só que eu já falei para vocês que esse tempo é um tempo muito pequeno, que no caso aí, um tempo de 0,5 microsegundos ou até menor. Então, se a gente trabalha com um tempo de 0,5 microsegundos por instrução,
significa que eu consigo gerar 2 milhões de instruções em apenas 1 segundo, né? Então, é um tempo muito pequeno. Então, esse call aqui é uma subrotina que vai, quando ela for chamada pelo nosso código lá, em algum determinado momento ela vai ser chamada, o programa vai ser desviado para ela. Aí ela vai executar todas as ações dela, depois ele volta lá para a rotina no momento que ela foi chamada. Ele volta naquele tempo para dar sequência ao código, né? Ela sai daquele momento, atende esse call, aí ele volta no momento seguinte lá para dar continuidade ao código. O jump, né? Então jump é de salto, né? Quando essa instrução é habilitada, o programa, ao passar pela instrução, pula para a subrotina indicada em jump. Olha, então é parecido, né? Parecido com a anterior, com o call. Ele pula também para essa subrotina aqui jump, que aqui também tem o mesmo nome de transporte, né? Nessa instrução não há retorno para a rotina que estava sendo executada. O programa continua na subrotina. Então, tem essa característica que, quando eu aciono essa subrotina com o jump, ele vem aqui e fica executando essa função. Terminou ela fica aqui também executando. Né? Então, se tiver um loop aqui de repetição, ele vai ficar repetindo ela várias vezes. E para voltar eu tenho que ter alguma outra instrução aqui de call lá para retornar, ou um outro jump para retornar, né? Então, a característica é o retorno, né? Dela que não ocorre no retorno que existe no call. O call terminou a subrotina, ele volta no momento da onde ele parou. O jump não, o jump ele vai, atende a subrotina e fica lá. O move, olha lá, movimentar, né? Move é de movimentação. Essa instrução possui duas variáveis, ó, move 0, que vai ser a origem, e 1, que é o destino, move 1. Quando a entrada I00 ela é ativa, vai para nível 1, a instrução move é habilitada, transferindo o valor da variável 0 para a variável destino. Né? Então, é uma transferência de valores entre variáveis. Aqui está como exemplo o nome move0 e o move1 para entender. Tá? Mas poderia ser, sei lá, sensor 1 para sensor 2. Isso aí vai depender dessas variáveis aí. Projetos. Então, para hoje, vocês vão treinar 2 projetos. Um para contador, né? Então, com o LADSIM, desenvolver um projeto para o controle de peças que passam em uma esteira industrial. Ao passar 10 peças em uma esteira, o motor da esteira deve parar e aguardar o esvaziamento de um reservatório, que é um reservatório que está caindo essas peças. Para o projeto, desenvolver tabela com informações de endereçamento, símbolo e comentário. Linguagem ladder, feita lá no simulador LADSIM. Esse é o projeto contador. É só para entender o funcionamento do contador que eu vou demonstrá-lo também agora. O projeto temporizador é um segundo projeto. Com o LADSIM também, ó, desenvolver um projeto para o controle de abertura e fechamento de uma porta de elevador. Ao acionar um botão, a porta do elevador deverá abrir por 10 segundos e depois fechar. Para o projeto, desenvolver também uma tabela com as informações de endereçamento, símbolo e comentário. E fazer a linguagem ladder dela no LADSIM. Vou fazer uma demonstração agora, pessoal, com o LADSIM para o uso desses 2 periféricos aí, que são bem usuais em projetos. Tá? Então, aqui em cima, pessoal, nós temos as nossas chaves, né? Que vocês já viram, contato aberto, contato fechado. Aqui uma saída. Olha só, tem uma saída que se chama reset.
Tem a saída LET, a UNLET, que nós falamos na aula passada também, né? Dessas saídas. Temos esse bloquinho aqui que é timer. Temos o counter e temos o shift register, né? Deslocamento, né? De bit. Então, vamos fazer o seguinte, como a gente está trabalhando, vamos começar com o contador. Vou pegar aqui o meu bloquinho do contador, ele sempre vai aqui no final, tá? Aqui no lado sim, ele entra como uma saída. Aí ele abriu essa janelinha para a gente escolher que contador que eu quero, né? Ah, e se ele é up ou se ele é down. Então eu vou colocar um preset de 5 dele. 5. Contador 1 mesmo. Ok. Então tá aqui o nosso contador. Eu preciso gerar uma contagem aqui, né? Então eu vou pegar aqui uma chave física que vai ser o IP0. Tá aqui uma chave física IP0, tá? Então, e quando ele atingir o valor 5 de contagem, vamos criando aqui mais um degrauzinho, né, no nosso ladder. Vamos colocar agora um contato aqui, mas esse contato ele vai ser do contador up 1. Ok, ó, do contador. Quando ele atingir o valor do preset, ele vai, né, vir aqui e vai gerar uma saída física aqui. Deixa eu pegar aqui uma saída. E vai ser a OP0. Então tá aqui. Vamos pôr para rodar. Então, olha só. Eu vou gerar aqui a minha... Observem aqui, ó. Na janela de debugger, tem aqui, ó. O C1 está com o preset de 5. Vou gerar um pulso. Olha só, o acumulador foi para 1. Mais um pulso. 2. 3. 4. 5. Acionou a saída. E olha só. Estou gerando pulso aqui, ó. Ele não registra mais nada. Ele está travado o nosso contador. Como é que eu reinicio ele? Eu tenho que usar a bobina de reset. Ela não foi implementada aqui, então a gente precisa implementar. Por quê? Se eu vier aqui dar o stop e o play, olha lá, eu reinicio. Mas o que eu fiz quando eu dei um stop e um play? Eu parei o meu projeto, eu desliguei ele e liguei. Então, os projetos não funcionam assim, né? Desligando e ligando ele. Eu tenho que implementar a bobina de reset aqui, ó. Então, eu vou criar aqui mais um degrauzinho aqui na nossa escada e eu vou pegar a bobininha de reset. Olha ela aqui, ó. A bobina de reset. Quem ele vai resetar? T1, T2, T3? Ó, não, é o contador 1. Contador 1 que ele vai resetar. E vou pegar uma chave para gerar esse reset. E vai ser o IP0, o IP1. O IP1 que vai resetar ele. Tá? Então, eu vou pôr para simular novamente, ó. Então, vou gerar aqui um pulso, ó lá, acumulador 1. Outro pulso, acumulador 2. Mais um pulso, 3. 4. 5, ó, gerou a saída. Vou gerando pulso, ó, ele não conta mais. Agora eu vou reiniciar esse contador para que essa lógica funcione novamente. Ó, IP1, olha só, acumulador zerou. Aí eu posso, de novo, gerar mais 5 pulsos. Tá? Então não pode esquecer de usar a bobina de reset. Ó. Resetou. Resetou não. Chegou lá o acumulador, foi o up, foi para 1, ó. Então eu vou resetar agora. Resetei. Ah, eu estou contando. 1, 2. Eu quero resetar, ó. Olha lá, foi para 0 de novo. Então eu posso resetar até antes de chegar no valor do preset dele. Então eu vou parar aqui esse nosso projetinho e vamos continuar nele. Vamos implementar aqui, ó, um timer. Então eu vou pegar aqui, ó, o timer. Vou colocar aqui o timer. Vou escolher o T1 e o preset dele eu vou pôr 5 segundos. E vou usar o On Delay Timer. Tá aqui o On Delay Timer. Vamos colocar também uma lógica aqui de
de enable para ele, eu vou usar o IP2. Ó, o IP2 vai ligar o meu timer. Vamos pôr para funcionar? Eu vou ligar aqui o IP2. Olhem aqui, ó, o acumulador está indo para os 5 segundos. Olha lá, quando chegou nos 5 segundos, ele ativou a saída .q dele, que eu não estou usando ela aqui. Né? Não estou usando a saída .q. No caso do timer, observem a hora que eu abri novamente a entrada IP2. Olha o acumulador, zerou. Então, o timer, ele zera o acumulador. Ó, antes de chegar no estouro dele, eu vou parar. Zerou o acumulador. Diferente do contador, tá? Então, o timer, eu vou precisar da bobina de reset se eu usar aquele LED on delay. O LED on delay, ele tem essa característica. Deixa eu parar aqui a simulação. Ó, eu vou mudar o LED on delay agora, ó. Mudei, ó, ele virou L timer. Então, vou iniciar aqui a simulação e vou ligar ele, ó. Liguei e vou desligar. Olha só, a contagem continua. Ele continua contando, ó, e ele foi para nível alto. Olha só, ele não reseta mais, ó. Para resetar ele nesse modo Let on Delay, ó, o acumulador dele continua em 5. Eu preciso usar também uma bobina de reset, tá? Agora, vamos também colocar aqui mais um degrauzinho e colocar o contato desse timer aqui para ele gerar uma saída, né, ó. Então, agora eu vou pegar o do timer 1, esse contato normalmente aberto. E esse contato, ele vai gerar uma saída aqui, OP1. OP1. Vou iniciar a simulação, né? Então, eu tenho o IP0, ele trata do contador, ó. Observem aqui o counter, o acumulador está em 2, 3, 4, 5, ó. O acumulador foi em 5, né? Se eu não pressionar o IP1 ele gera o reset do contador. Vamos ligar agora a chave 2 de entrada, que ela vai ligar o timer, ó. Liguei a chave 2. Tá contando o tempo aqui, ó, no acumulador. Quando chegar em 5, olha lá, ele ativou a saída 1. Agora, se eu desligar a chave 2 aqui, ó, olha só o timer. É que eu estou usando o LED aqui, ó. Por isso que ele não desligou, ó. Vou parar aqui e vou mudar de novo aqui para o on delay. Tinha mostrado o on delay lá e acabei esquecendo de mudar. Agora é só o timer. Liguei o timer. Se eu desligo, ó, o acumulador volta para o 0. Agora, se eu mantenho ligado o enable dele, quando ele chegar aqui, ó, nos 5 segundos, ele ligou a saída física, né? Porque eu estou associando um contato lógico dele na saída física 1, saída ligada aqui. Se eu desligar o timer, olha só, desliga a saída. Não preciso do reset nesse modo que não é o LED, né? Porque tem o modo LED e o modo on delay. Então, nós temos, eu acho que com esses detalhes aqui que eu passei para vocês, vocês vão conseguir facilmente trabalhar com esses dois projetinhos aqui, ó, projeto contador e projeto temporizador. Só voltando aqui, o projeto contador, contagem de 10 peças, projeto temporizador, é a porta de um elevador que abre por 10 segundos e depois fecha, né? E se vocês observarem, os elevadores têm essa característica num sensor quando você está passando, né, do lado da porta. Se ela está detectando que tem alguém, ela mantém a porta aberta e depois que você passou pela porta, claro que não é 10 segundos, né, mas depois só de um tempo que ela fecha novamente a porta.